estavam lá discutindo como funcionaria a dinâmica golpista. É um batonzaço na cueca. Maquiagem todinha, viu? Tá tudo lá, né? É o vídeo de 5 de julho de 2022. É isso. Vídeo apreendido na casa do ex-ajudante de ordens, do Mauro Cid, né? Isso, tava todo mundo lá, tava a cúpula do golpe, tava ali. Isso. Né? E aí, em dado momento, Jair Bolsonaro afirma que seria necessário agir antes das eleições. Solta aí. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Bolsonaro ainda ordenou que os ministros atuassem para questionar o processo eleitoral. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo o povo elefante, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. E aí, irritado, o então presidente chega a jogar os óculos na mesa ao cobrar os ministros. Vocês sabem o que está acontecendo? Achando que esses caras estão de brincadeira? Vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, a porra da liberdade. Mais claro, impossível. Vamos ter que reagir. E aí o então presidente fala abertamente que o TSE errou ao chamar as Forças Armadas para integrar o Comitê de Transparência Eleitoral. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí se esqueceu que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Bom, em outro momento, esse momento não teve o vídeo divulgado, o ex-presidente afirmou o seguinte: hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse, que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando meu exército, meus 23 ministros. E ele segue. Eu tenho falado com meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar. Aí 23 ele está falando do ano, né? Ano de 2023. O que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? Nós temos que nos expor. Cada um de nós. Não podemos esperar que outro faça por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Eu não posso fazer nada sem vocês. E vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso. Segue. Nessa mesma reunião, o Bolsonaro fez novas acusações contra Lula e disse que o atual presidente teve a campanha financiada pelo narcotráfico. Aspas. Nós estamos vendo não é toda a imprensa, uma ou outra TV e as mídias sociais sobre a delação do Marcos Valério, a questão da execução do Celso Daniel, né? O envolvimento com o narcotráfico. Temos informações do general Carvajal, lá da Venezuela, que está preso na Espanha. Ele já fez a delação premiada dele lá. Por anos, abasteceu com o dinheiro do narcotráfico Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales, né? Essa turma aí toda que vocês conhecem. Quer seguir, Sheila? Vamos lá, o Bolsonaro chegou em outro momento a ironizar as pesquisas feitas antes das eleições, abre aspas. A gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45% e, por vezes, falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha sim. As pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade e vou entrar em detalhes com vocês daqui a pouco. Aí, num outro momento, o então chefe do GSI, general Augusto Heleno, diz que o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Disse general Heleno. Não vai ter revisão do VAR, então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições.
Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E vai chegar um ponto em que nós não vamos poder falar mais nada. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Ainda durante a reunião, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, trata o Tribunal Superior Eleitoral como um inimigo. Abre aspas. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra, linha de contato, linha de partida, eu vou romper aqui e iniciar minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo, fecha aspas. Bom, me chamou a atenção, antes de mais nada, João Pedro, que quando o Bolsonaro fala ali que aquelas pessoas têm inteligência acima da média, ele tem razão, né? Aquelas pessoas são inteligentes, são letradas, são estudadas, General Heleno, Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira, ninguém ali é idiota. Eu não acredito que esses senhores que realmente creiam nessa hipótese de fraude no TSE, que os números já estão guardados, sala escura, eles estão em outra. Isso aí é o pretexto para fazer o que eles desejavam, né? Para construir o Brasil à sua maneira, se é que me entendem. Mas as palavras de Bolsonaro sugerem que ele realmente acreditava naquilo. Que ele, enfim, isso não muda nada, tá? Isso não muda nada. Ninguém tem o direito de tentar mobilizar Forças Armadas e tentar dar um golpe de Estado. Mas me parece que ele realmente vivia, na cabeça dele, esse delírio era real. Ele realmente estava sendo garfado pelo TSE, isso me impressionou muito. De novo, isso é irrelevante. Mas o que eu ainda não entendi é por que esse troço estava gravado? Por que gravaram uma reunião na qual claramente está sendo maquinado um golpe de Estado? A gente tem essa resposta, João Pedro? Não tem essa resposta, Megali. Esse foi um comentário que eu fiz agora há pouco aqui na redação com o nosso colega Adriano Oliveira, porque surpreende, né? Você vê uma situação dessa em que você está programando algo que é extremamente anticonstitucional e, de repente, essa questão está gravada. Isso é muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui em Brasília. E para trazer um detalhe também, Megali, obviamente, como você falou, é irrelevante, mas é uma questão que chama a atenção. Várias vezes, enquanto a gente fez portaria ali no Palácio da Alvorada, quando Bolsonaro era presidente, a gente acompanhou ele fazer alguns comentários que ele tinha visto nas redes sociais ao longo da madrugada e que, de fato, ele se sentia prejudicado, tanto pelo TSE como por várias outras questões em diversos momentos que ele estava na presidência. Então, essa é uma questão que aconteceu com uma certa frequência ali no Palácio da Alvorada, no chamado Cercadinho, e é exatamente isso que você comentou nesse momento, a respeito exatamente também dessa questão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, era uma coisa recorrente do ex-presidente Jair Bolsonaro.